Olá, eu sou o pastor Welbert Aquino. Seja abençoado em mais um Conexão Getsemane. Você é bem-vindo a mais um de nossos programas. Hoje, com a honra de receber aqui uma pessoa que vai te trazer lembranças muito legais, Daniel Pereira. Nós vamos falar um pouquinho da história e o testemunho desse líder, evangelista, cantor, abençoador e uma pessoa que correu atrás do evangelismo de impacto. E aí, Daniel, tudo bem? Prazer, pastor Elbert, estar aqui. Estou muito feliz, obrigado pelo convite, pastor Jorge. Não é? É uma honra estar aqui, viu? Estou muito feliz. Tenho certeza que Deus vai falar muito conosco aí e com todo o seu público aí, tá bom? Amém, a honra é toda nossa. Daniel, fala com o pessoal de casa, quem é você? Olhando para aquela câmera lá, falando quem é você? Quem é Daniel Pereira, na verdade? Tá certo. Então, Daniel Pereira, eu fui criado no Santo André, aquela região ali, Bom Jesus, Nova Esperança, Pedreira Prado Lopes, Praça 12, Aparecida. Fui criado naquela região ali. Meu pai, ele teve 14 filhos. Ele teve 7 com a primeira, o pastor ficou viúvo, casou-se com a minha mãe, teve mais 8 filhos. Ele era presbítero da Assembleia de Deus. Assembleia de Deus. Eu fui criado na Assembleia de Deus ali, e ele dirigia a congregação ali na Pedreira, muitos anos ele dirigiu lá, e nós fomos criados ali. Né? A Pedreira, para quem não sabe, meu irmão, ela é ali na região da Lagoinha, aqui em Belo Horizonte. É uma região que na época era considerada, inclusive, é uma comunidade, né? Exatamente, hoje é uma comunidade, já está pacificada. Exatamente. Mas na época, eles falavam, até mudava, era uma favela, era uma periferia pesada, né? Isso. Mas então, depois meu pai tornou-se pastor e foi para o Tempo Central, lá para a sede da Rua São Paulo. Eu fui criado ali na escola dominical, com adolescente, ali com meus irmãos e tudo mais. Mas eu faltava, assim, um encontro com Jesus. Sabe, eu via aquele culto, aquele pessoal cantava, gritava, eu não sentia nada. Eu ia na escola dominical, lia a Bíblia e não sentia nada. Eu falei, Deus, eu quero algo diferente, eu quero um toque do Senhor, porque isso é muito pouco para mim. Eu me lembro que um domingo, eu assim, espontaneamente, quando o pastor fez o apelo, eu fui lá na frente, em pranto, eu me lembro direitinho, fui em pranto lá na frente. Um toque do Senhor assim, foi tão maravilhoso, eu pude sentir assim a presença de Deus e a partir daquele dia a minha vida mudou. Que bênção. Sabe? Eu comecei aí, então, aí eu pirei geral. Minha mãe falou, meu filho, você tá ficando doido. Porque comecei a pregar na rua toda, evangelizava nas ruas, dentro dos ônibus, começava a pregar, os lotados, eu começava a chegar, olá, pessoal, começava a pregar, velho. Você levou a sério o título de embaixador de Cristo. É, né? Porque eu fiquei tão assim, quando a gente ganha um presente tão maravilhoso, você quer mostrar para todo mundo, né? Então eu queria, o meu ônibus, eu pegava do Santo André até no centro, eu lembro direitinho, era 12 minutos. E o ônibus passava em frente ao cemitério do Bonfim. Quando o pessoal passava o cemitério do Bonfim, o pessoal fazia o nome do pai. Era ali que eu evangelizava. O cara, que bonito. Tem alguma situação engraçada que você passou no ônibus nessa época? Perdi a conta de quantas pessoas aceitaram Jesus assim, do lado, sabe? O ônibus lotado, a pessoa, então repete comigo, Senhor Jesus, nessa noite, tá, nessa tarde, essa manhã, né, tal, Jesus. Perdi a conta de tantos apelos que eu fiz e as pessoas aceitaram de novo. Eu falava assim, aí no finalzinho, falava assim, procura uma igreja mais próxima, assim. Então foi assim um trem muito gostoso e eu fiz nos ônibus, fazíamos nos pontos ali da Paraná, que era lotado, estava indo para casa. Isso você estava ainda na Assembleia de Deus. Era rapazinho ainda. E pastor Jorge teve uma passagem nessa igreja. Exatamente, pastor Selmo Silvestre, nosso saudoso e querido, né? E aí foi um tempo maravilhoso, porque eu cantava no Conjunto Êxodo lá da igreja, chamava Conjunto Êxodo. E aí nós evangelizávamos a praça. Chegava domingo, pastor, eram 3 hospitais que nós fazíamos. À tarde era 4, 5, 6, de 4 a 5 praças que nós fazíamos de evangelismo. O pastor Ismael Luz, na época, estava com a gente. Pastor Ismael Luz é um pastor aqui da igreja Getsemane. Ele fez parte desse evangelismo junto com você, ele era da Assembleia. E ele era extremamente tímido, né? Então ele chegava de pagamento assim, a gente juntava um dinheirinho para pegar os ônibus só para evangelizar. Ele entrava comigo, Daniel, não vou falar nada. Ele entrava e eu começava a falar, e ele me ajudava no folhetim. Então foi um tempo maravilhoso. Hoje ele é líder de um culto que um pastor líder do culto que chama Manhã com Deus, né? É o primeiro culto de domingo, 7 e pouquinho. E lotado. E aí,
na rua, o pessoal, minha mãe falava assim, ô meu filho, você tá ficando doido, tá? O povo na rua tá falando que você tá ficando doido, você maneira aí. Eu falei, mãe, maneirar como? Jesus é maravilhoso e tal. E as pessoas batiam lá na porta, falou, ó, procura meu filho que tá drogado. Aí eu levava o pessoal para as casas de recuperações. Ali nasceu o ministério. E aí eu comecei a fazer exatamente. Eu me lembro que foi uma vizinha, chegou lá em casa desesperada. Você morava ali na Pedreira? Pedro Lessa. Você morava na Pedro Lessa, ali, esquina com... Final da... que era mais na região da Pedreira. Santo André. Santo André, é vizinho, o bairro vizinho. Ali. Era tudo junto. Mas né? cresceu junto com os meninos de lá, conhecia todo mundo. Exatamente. Né? E uma senhora, uma moça, foi lá em casa, assim, desesperadamente, que eu ajudasse ela, porque o irmão dela estava batendo na mãe dele. Na mãe, levando as coisas, vendendo, assim, os bens, não é? Droga, né? Tem que me ajudar. Falar, minha filha, como eu vou te ajudar? Não sei, mas me ajuda. Falei, como é que eu vou atrás desse moço? Ele falou, ele fica no corte da pedreira. Todo dia ele está lá às 5 horas da tarde. Era o horário que eu passava para aula, eu estudava no colégio municipal, então eu passava lá todo dia esse horário. Você tinha quantos anos mesmo? Eu devia ter uns, sei lá, 17 por aí. Era 17 anos, é ativo desse jeito. E aí eu passava, todo dia eu passava lá, eu via lá, dava raiva nele, porque ele tinha falado comigo. Você sempre via ele com os produtos lá para Não, porque ele era só usuário, mas ele... A irmã falava que estava batendo a mãe. Rapaz, eu olhava para ele, dava vontade de pular no pescoço dele de raiva. Falou, cara, bater na mãe, ficava assim chateado. E aí eu começava a orar por ele. Todo dia eu passava lá, na hora da aula eu passava lá. E um dia eu falei, Deus, me dá uma ideia. Senhor, me dá uma ideia. O que eu falo para esse homem? Cheio de volta de... Aí o Senhor falou, fala com ele que eu amo ele. Eu falei, gente, só isso? Aí na hora que eu passava, eu chegava assim, ô Geraldo, olha para mim. Jesus te ama, irmão. Eu te conheço lá. Aí todo dia, velho, Geraldo, Jesus te ama. Geraldo, olha pra mim. Jesus te ama, cara. Todo dia eu parei. Então tinha dia que eu tava passando assim, eu tava com pressa, tinha prova, corrida, eu falei assim, ô Geraldo, já cedo ou não, Jesus me ama. Fiquei assim uns 4 meses nesse esquema assim. Um belo dia, eu tava lá em casa, chegando em casa do trabalho, ele tava pendurado lá no meu portão assim, me esperando e minha mãe lá com ele. Eu entrei super cansado, aquele dia que estava aqui. Aí cheguei, entrei para dentro, minha mãe falou assim, ó, esse moço, minha mãe foi lá no meu quarto, esse moço está aí atrás, querendo falar com você desde as 4 horas. Você resolve isso, eu nem sei o que é não. Minha mãe falou, mãe, então chama ele para a sala e deixa que eu resolvo. Rapaz, cheguei lá, o Geraldo falou comigo desse jeito, pastor. Eu falei, o que foi, Geraldo? Ele falou comigo, olha, minha vida acabou. Bati em todo mundo que você podia imaginar, que você pudesse imaginar, quebrei tudo lá em casa, saí hoje para me tentar o suicídio, entendeu? Decidi que hoje ia dar cabo da minha vida, acabou minha vida, cara, não consigo mais nada, eu só ouvindo. Mas aí, quando eu estava descendo lá Pedro II, eu lembrei de você falava para mim que tinha um cara que me amava. Quem é esse cara? Quem é esse cara? São e as aí, coisas que... ele falou assim, quem é esse cara, pelo amor de Deus? Eu voltei aqui, estou esperando você desde 4 horas para você falar quem é esse cara. Ele falou, não aguento mais, estava com uma blusa de frio, ele tirou a blusa assim, velho, aqui, ó, ele mostrou a mão assim, não cabia mais, tinha lugar picada. Mais pra... Aí ele falou, você quer ver? Ele fez assim na mão, puxou um facão desse tamanho, assim, aqui, ó, hoje era meu último dia, hoje é meu último dia. Mas você falava tanto na minha cabeça que Jesus me ama, quem é esse cara? Aí eu abracei ele, levei ele para cá. Quando ele decidiu, porque o drogado tem essa dificuldade, quando ele quer, quando você está com sede, você vai lá e bebe. Isso. E aí ele veio para cá de recuperação, abracei, foi um tempo maravilhoso. Ele voltou para a esposa, voltou para os filhos. Renovou a vida. Puxa vida. Ou seja, Jesus se fez presente numa vida que era considerada perdida. Porque uma pessoa decidiu ser um evangelista e um missionário. Você tem feito isso? Você tem impactado as pessoas à sua volta? Falado de Jesus no ônibus? Esse é só o começo da história. Isso aí é apenas uma situação. No próximo bloco, nós estamos apresentando para você o que aconteceu, que teve uma guerra naquela região do Morro. E dali nasceu um novo projeto que impactou todo o Brasil. Continue conosco no Conexão Getsemane e até o próximo bloco desse programa que está sendo lindo e abençoador.
você é abençoado com mais um bloco do nosso programa. Se você perdeu o primeiro bloco, conta a história, o comecinho da história desse evangelista, você pode acompanhar no YouTube e no site da Igreja Getsemane. Não deixe de ver o comecinho da história desse programa. E também apresente esse programa para pessoas que você conhece. Você vai estar abençoando vidas. E aí, meu querido Daniel, no meio surgiu uma guerra lá no meio do morro. Exatamente. Explodiu a guerra na Pedreira. É na década de 90, né? 94. 94. Era a época, assim, que estava em ênfase. Os grupos de pagode assim, do Brasil só dava pagode. Era um momento, eu trabalhava ali na Antônio Carlos. Estava naquela época qual que eram os grupos na época? Era Raça Negra, Exalta Samba, só pra contrariar. Essa época explodiu os grupos de pagode. E o que estava na moda, resultado, a Pedreira, assim, estourou, assim, de 2 meses, assim, guerra pesada, que morria, assim, várias pessoas, que estavam morrendo várias pessoas. Aqui em Belo Horizonte, viu, meu irmão? Não é no Rio de Janeiro, não, aqui em Belo Horizonte, pertinho. Você tem uma ideia, a polícia não conseguia entrar dentro do morro, porque era favela, era o pessoal de baixo contra o pessoal de cima. Com muito custo que as autoridades começaram a entrar. Aí Deus me deu uma ideia, porque amigos nossos, que a gente jogava bola lá no morro, estavam morrendo, assim, do nada. Não é? Deus me deu uma ideia que nós entrássemos com ritmo de samba lá na Pedreira. E aí... Você apresentou para um pastor que chama Jonas? Conversei com o pastor Jonas, ele falou, não, meu filho, vai lá. E aí ele abençoou... E também já foi pastor aqui na Getsemane, um abençoador. Exato, um pastor visionário. Maravilhoso. Então, o resultado, tinha um cômodo na entrada da favela, que ainda tem esse cômodo. Hoje tem ele lá até hoje? Tem cômodo lá, hoje é lanchonete. E o pai do colega nosso tinha esse cômodo, e cedeu, era do lado de um bar. Sabe? E aí, Deus tinha me dado essa ideia de montar um samba ali, terça e quinta-feira. Nós fazíamos ali como é que funcionava? Começava com louvor, 4 pessoas. Eu me lembro que eu chamei 3 colegas, um falou, de jeito nenhum, você não, tu tá fora. E você, nem pensa. Eu chamei, Daniel, tô agarrado. E você, não, vamos. E você? Aí, montei era só louvor. Músicas com corinhos samba. Da harpa. Porque ele viu só o poder de Deus. Então, aí... Jesus em tua presença. Aí, só com ritmo de pagode. Samba. O cavaquinho começou, surda, pandeiro, timbre. Resultado, os caras do boteco pensaram assim, era coisa de outro mundo. Que coisa que é essa? Samba com pagode com a igreja evangélica. A porta assim, do vão, que era um cômodo, ficava lotado. Sabe o que eu fazia? Parou. Você tá o quê? Surdo, pega lá. Você tá o quê? Tá. Pode pegar com a cerveja lá fora. Você pega o instrumento aqui. Os caras entravam. Vocês impactaram a região. Não, aí nós ficamos lá de fora. Começamos a tocar. Aí tocava. Aí no meio assim, do ensaio, falava assim, parou todo mundo aí. Todo mundo repetindo comigo. Senhor Jesus, Senhor Jesus. Eu fazia o apelo. A oração de confissão com todo mundo, velho. Todo ensaio. Aí... acabava o culto. Já era chamado Razão de Viver. Razão de Viver. Aí acabava o ensaio. Não, Razão de Viver ainda não existia, porque Razão de Viver nasceu ali. Nós fomos ali para acabar com a guerra. Aí acabava o ensaio? Aí acabava o ensaio, ficava 2, 3, 4, até 5 pessoas, todo o ensaio, falava assim, me procuravam. O que foi? Ué, você falou que agora eu sou crente, né? Eu falei, você não orou? Orei, falou, só que eu trabalho aqui na boca. Eu falava assim, você faz o que da vida, meu filho? O que você é pedreiro? Ele falou, eu sou lanterneiro. Põe sua mão aqui. Aí eu orava um cara, Senhor Jesus, tá aqui fulano, assim, ele vai arrumar emprego. Aí eu pegava assim, hoje, assim, uns 20 reais, falava, isso aqui, esse dinheiro, você vai, na época o jornal, da época... Era o Estado de Minas, pega o Jornal do Emprego. Hoje você procura na internet, na época era no papel. Assim, pega o Estado de Minas, vai em todos os lanternais que você tiver, que você vai conseguir. Pastor. Você chamava a existência aquilo que é espiritual. Perdi a conta. Que no outro ensaio, o cara vinha dando salto dessa. Sou Daniel, eu consegui. Eu falei, o que foi? Até eu duvidar, você acredita? Porque não é possível você conseguir. Então, assim, o carinho de Deus. O carinho de Deus, que era urgente, a nossa situação... Vocês foram os percussores do movimento de renovação, né? Olha, na área musical, sim, foi a primeira banda. Depois eu descobri que foi realmente... nós ganhamos um prêmio na Câmara dos Vereadores, chamado Rômulo Paz, por prestar bom serviço a Belo Horizonte. Sofreram preconceito nessa época? Puxa vida, do nosso meio. É porque tinha medo, né? Samba, porque samba, quando você falava sambão, você tem a ver com mulher nua, se pelada, né? Cachaça, tem muito sentido de farra. Mas a visão do Razão de Viver era por ser assembleano, então eu colocava sax, trombone, trompete, mais harmonia, para ficar assim uma coisa maravilhosa, coisa mais melódica, para tirar assim, Gente, nessa época aqui, para quem não sabe, era esse
das formas de você escutar a música. Esse produto aqui, o Koinonia que produziu essa fita, isso é uma fita cassete, hoje nem existe mais. Você vai encontrar poucos aparelhos que tocam esse tipo de instrumento. E o Razão de Viver tem hoje, está fazendo novo de novo. Novo de novo. É um projeto que Deus nos deu, não é? Aí, passado o tempo do Razão de Viver, eu fiquei assim um tempo... Vocês foram até no Jô Soares? Tivemos no Jô Soares, tivemos na Europa, rodamos aí pelo Brasil. E depois eu descobri, nem sabia que o Razão foi o primeiro grupo de pagode evangélico do Brasil. Assim, primeiro grupo de pagode. Agora você já entendeu quem é Daniel. É o líder do primeiro grupo de pagode do Brasil. E a situação foi tão maravilhosa, Deus operou tanto nesse grupo, que os integrantes do grupo eram ex-viciados, tinham ex-viciados, tinha gente envolvida no crime, que era que foi envolvido no crime antes de se converter. Exatamente. E estava ali louvando a Deus. Eles mexiam com cocaína, mexiam com droga, na época era cocaína e maconha. A maioria foram ex-viciados, que conheceram Jesus e voltaram. Olha o tanto de pessoas ali naquele cômodo ali que se converteu. Aí comecei a tirar realmente os músicos para montar o Razão de Viver. Você sabe o que eu entendo com isso, Daniel? É que existiu o toque de Jesus. Verdade, Jesus não precisa de holofotes gigantescos, lugares enormes. Num pequeno cômodo, qual que era a medida do cômodo, mais ou menos? 2x3, assim. 2x3, é um cômodo apertadíssimo. Houve uma revolução, porque havia o toque de Jesus. Quando ao toque de Jesus, aí a paixão, né? Quando você faz aquilo... Mas a paixão vem através do toque de Jesus. Exatamente. Porque toda vez que você quebranta seu coração, Deus, eu não sei o que fazer para levar almas para Cristo. Quando você se predispõe, faz aquilo com amor, como Daniel fez, abrindo mão, você deve ter abrindo mão de muitas coisas que estavam para acontecer na sua vida naquele momento. Exato. Quando você abre mão das coisas que são particulares, para as coisas que são do Espírito, Deus vai fazer o sobrenatural acontecer. E aí vai acontecer esses milagres que não tem explicação. Aquilo revolucionou, acabou a guerra na favela. Não, onde chega a luz, as trevas desaparecem, né? Não tem nem jeito, acabou a guerra, aí eu passo, foi um tempo maravilhoso, muitas conversões, né? E aí foi um tempo maravilhoso. E aí começamos a rodar o Brasil, ministrar pelo país afora. Aí gravamos o primeiro CD, o segundo, graças ao pastor Jorge Linhares. Não pode deixar de agradecer aqui o pastor Jorge Linhares, que foi um visionário e é até hoje um abençoador desse grupo. Maravilhoso, um paizão. Eu me lembro que eu fui atrás dele, pastor, eu preciso gravar. O que você quer, meu filho? Pastor, não tem R$1. Já sei. Grava lá, depois eu confio em você. Trabalho é maravilhoso. Tá? É assim Sempre mesmo. foi assim, esse paizão querido, né? Continue aí. Infelizmente, ao final de mais um bloco do nosso programa, no finalzinho agora, depois, ele vai falar mais alguma coisa do Razão de Viver. Seja abençoado no Conexão Getsemane. Não importa quem você é, não importa o que você fez, Jesus conhece o seu interior também. Quantas vezes você caiu tentando acertar, mas a tristeza e o desespero te fizeram chorar. Não importa pra onde você foi, se na escuridão da noite Ele apaga o seu passado e não desiste de você. Ele não desiste de você, Ele se importa com você, Ele compreende seu caminhar. Nunca viu amor tão grande assim. Ele não desiste de você, Ele se importa com você, Ele compreende seu caminhar. Nunca viu amor tão grande assim. Ele não desiste. Com vocês, meu grande amigo L. Cris. Meu grande amigo Marquinhos Gomes, muito obrigado. Não importa quem você é, não importa o que você fez, Jesus conhece o seu
interior também. Quantas vezes você caiu tentando acertar, mas a tristeza e o desespero te fizeram chorar. Não importa pra onde você foi, se na escuridão da noite ele apaga o seu passado e não desiste de você. Ele se importa com você, ele compreende seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste, ele não desiste. Ele se importa com você, ele compreende seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste, não desiste. ele não desiste De você. Mais um bloco desse programa que hoje está falando sobre toque de Jesus. Onde Jesus chega, a guerra, a tristeza vai embora. Daniel, aqui esse evangelista, líder de um grupo que revolucionou o Brasil, Razão de Viver, o primeiro grupo gospel de pagode do Brasil, né? E aí, Daniel, acabou a guerra, o grupo ficou meio parado um tempo e agora fala um pouquinho para a gente finalizar do que é o Novo de Novo. O Novo de Novo é um projeto, porque infelizmente, o pastor, um dos componentes, rapaz, chegou a voltar para as drogas. Sim. E aí eu fiquei sabendo disso, o Espírito Santo começou a me incomodar e eu confesso que eu não queria voltar mais, mexer com samba, voltar mais por esse projeto. Não era o projeto meu. Você estudou Direito, né? Fiz Direito, enfim, já estava já com outros projetos. Mas Deus quando a gente coloca na vontade de Deus, às vezes não é a nossa vontade. É Deus que determina. Era a vontade. E aí eu fui atrás desse rapaz e estava pesando 27 quilos. Meu Deus. 7 anos nas drogas. Ele tocou comigo quase 10 anos, né? Ele e a esposa dele, ser atolado no crack. Fui na casa dele e propus estar com ele, assim, no período de 1 ano. Aí começamos a fazer um ciclo de oração lá na casa dele. Fiz uma célula também lá no morro. E aí foi um tanto de conversões. Ele ficou livre, foi abençoado, foi liberto. Aí veio o desejo de montar o Novo de Novo do Senhor. Aí está o Razão de Viver, aí voltou de Razão novo, de Viver, graças a Deus. Estamos tocando aí já vários lugares. Tem algum telefone? O telefone é o meu celular mesmo, é o 98608-6190, que é o 031, né? 98608-6190. Vai aparecer escrito aqui embaixo. Nas redes sociais Pode o falar. Facebook, /Daniel Pereira e Facebook /Razão de Viver. Que benção. Pagode Razão de Viver. Pagode Razão de Viver. Vocês estão gravando um novo CD agora com a comemoração dos 22 anos. Dia 11 de setembro, vamos começar agora a tocar em várias igrejas, comemorando os 22 anos de Razão de Viver. Não deixe de fazer contato com essa banda. Leve essa banda, você vai ver que impactou minha vida. Eu era um adolescente na época, isso aí foi uma revolução. E Glória até a Deus. hoje, quando eu escuto Razão de Viver, eu fico emocionado, porque eu vejo que todos os ritmos servem para adorar a Deus, né? Não existe preconceito que possa sufocar isso. Mas como sempre, coração, tem uma palhinha, dá uma palhinha aí do que você quer falar para fechar, para despedir do pessoal de casa. Tem uma canção maravilhosa que eu gosto, que a letra é mais linda ainda, é o seguinte: se as portas todas se fecharam, vedados foram as saídas, se as suas forças se acabaram, esperança esvaída, já não tem mais solução, parece tudo está perdido, vem surgindo a forte mão do amigo dos amigos. É aí que Jesus entra em cena, é aí que Jesus entra em cena, ele entra e ganha a causa por você. É o Deus do impossível, tudo pode, tudo vê, ele vai ganhar a causa por você.
Oh, é aí que Jesus entra em cena, é aí. Quando você abre o seu coração, ele entra em cena e abençoa a sua vida, e você é curado, você é transformado, e você tem a vitória e o novo de novo em Jesus. Amém, Jesus. Como não podemos deixar passar a oportunidade da palavra de Deus. Hoje, o nosso texto se encontra em Lucas, capítulo 7, a partir do versículo 11. Leia aí comigo. No dia seguinte, Jesus foi para uma cidade chamada Naim, e muitos de seus discípulos e uma grande multidão o seguiam. Quando chegou perto da porta da cidade, estavam levando para fora o morto, filho único de uma viúva, e a grande multidão da cidade ia com ela. Vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão, é assim que Jesus faz, meu irmão, por ela, e disse-lhe: não chores. Aproximando-se, tocou o esquife, que é, na verdade, o caixão. E os que o levavam o caixão, pararam, e disse: jovem, eu te digo, levanta-te. O que estivera morto sentou-se e começou a falar, e Jesus entregou-o à sua mãe. Não foi combinado isso, hein? Jesus, quando chega, o sofrimento passa. Amém. Jesus, quando chega, aquilo que estava morto vive. Essa situação dessa mulher era uma situação muito difícil, porque ela já era viúva e era o único filho. Naquela época, a mulher não poderia trabalhar. Imagina a situação de falta de alternativas e sem saída. Desespero, né? Mas Jesus se compadeceu daquela situação e tocou naquele corpo, tocou naquele caixão. Quando Daniel começou aquele trabalho, Jesus tocava naquele cômodo de 3x4 e ali gerava-se vida. Você pode também ser um profeta nessa área, você pode ser um evangelista nessa área, um missionário nessa área. Comece a levar vidas. Eu e o pastor Laranjeira ontem estivemos em um lugar e visitamos. Quando a gente estava saindo, a pessoa falou assim, e vinham ali, nós tocamos um interfone errado, a pessoa que atendeu falou assim, quando vocês tocaram o interfone errado, eu pedi que vocês viessem em meu apartamento, porque Deus falou comigo, estavam ali embaixadores de Cristo. Seja um embaixador de Cristo. Tenha a oportunidade de sentir as coisas do Espírito superarem aquilo que é físico e natural. Seja usado por Deus. Continue aí na Conexão Getsemane. Eu sou Getsemane, Daniel. E você? Eu também sou Getsemane. Até o nosso próximo programa. Seja abençoado na TV Jet. Como Ezequiel profetizou sobre aquele vale de ossos secos, e aqueles ossos reviveram, eu quero profetizar na sua vida, tudo que estava morto viverá. O ambiente preparado está, a glória já encheu esse lugar. O Espírito de Deus soprando está aqui. Eu sinto derramar de uma unção, enquanto levantamos nossas mãos. Eu tenho uma palavra, não vou me calar, eu vou profetizar. Profetizo uma palavra de cura sobre a sua dor. Profetizo um rio de vida no lugar que secou. Eu declaro que hoje o seu choro se acabou. Assim diz o Senhor, assim diz o Senhor. Eu sinto derramar de uma unção, enquanto levantamos nossas mãos, enquanto levantamos nossas mãos. Eu tenho uma palavra, não vou me calar, eu vou profetizar. Profetizo
sobre a sua dor. Profetizo um rio de vida num lugar que secou. Eu declaro que hoje o seu choro se acabou. Assim diz o Senhor, assim diz o Senhor. Profetizo uma palavra de cura sobre a sua dor. Profetizo um rio de vida num lugar que secou. Eu declaro que hoje o seu choro se acabou. Assim diz o Senhor, assim diz o Senhor. Você pode declarar comigo e profetizar a bênção do Senhor? Profetizo uma palavra de cura sobre a sua dor. Profetizo um rio de vida num lugar que secou. Eu declaro que hoje o seu choro se acabou. Assim diz o Senhor, assim diz o Senhor. Profetizo uma palavra de cura sobre a sua dor. Profetizo um rio de vida num lugar que secou.